Olá, eu sou Janine Spolidoro, especialista em neuroeducação, e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema muito recorrente em início de ano letivo, que é a adaptação escolar. Mais precisamente, 4 erros muito frequentes que a escola comete em relação a essa adaptação. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês de apresentações, porque naturalmente para eu poder falar de um tema como esse, a gente precisa ter um apoio de slide, né, gente? Não sou daquelas que falam, falam, falam e não apresentam dados, né? 4 erros quando pensamos em adaptação escolar. Enquanto eu arrumo aqui as apresentações para você poder curtir aí durante o período que estamos juntos aqui no vídeo, você pode aproveitar para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo com os grupos aí das escolas para poder entrar numa adaptação mais eficaz, né? Então, a intenção desse vídeo é já trazer para uma eficácia, embora eu esteja pensando em um segundo vídeo aí para poder ajudar nessa adaptação, porque não adianta também falar sobre os erros, a gente tem que falar sobre os acertos, com certeza, mas aqui já vai te dar um norteamento de o que você pode fazer para não errar, que já é meio caminho andado, né? Bom, o primeiro erro é o erro do conceito. O conceito é a ideia por trás da adaptação. E se você me acompanha, vocês sabem que tem a Jana Sincera, né? Ela tá com tudo em 2023. E eu devo dizer que se eu defendo aí que a gente não tem que melhorar a educação, a gente tem que reconstruir do zero, porque nunca deu certo, então eu não posso lidar com o termo adaptação que já existe na escola. Eu tenho que pegar esse termo de onde ele tem uma origem mais forte, mais enraizada e que dá certo. Então, o que que eu fiz? Eu fui para biologia, para a área da biologia, para pesquisar o que que seria uma adaptação, e durante a apresentação vai ficar fazendo super sentido para você essa outra visão de adaptação que a gente não trouxe ainda para a escola, mas que deveria, já que a gente deve aí iniciar do zero a coisa. O erro do conceito, gente. Então, eu trouxe aqui adaptação na biologia e eu fiz uma adaptação é, do conceito para a educação, para ficar mais claro aí para vocês. Deixa eu tirar o videozinho aqui da frente para você poder olhar. Na biologia, a adaptação é um processo evolutivo durante o qual determinados caracteres dos seres vivos são selecionados para desenvolverem de forma a melhorar o desempenho dos indivíduos num dado ambiente em benefício da sobrevivência da população e, em última instância, da espécie a que pertencem. Na educação, o que eu fiz? Eu peguei essa explicação da biologia e eu adaptei para você entender o que seria uma adaptação mais assertiva, mais eficaz na escola. Então, aqui a adaptação, deixa eu fechar o doc aqui. A adaptação é um processo evolutivo. Gente, sem evolução, você não tem sucesso na adaptação, né? Durante o qual determinadas pessoas são agrupadas para se desenvolverem de forma a melhorar o desempenho dos indivíduos na escola, em benefício da aprendizagem e, em última instância, da comunidade a que pertencem. Então, eu preservo o indivíduo para preservar a comunidade a qual ele pertence. A adaptação serve para que essas peças se encaixem no meio do caminho. Então, quando eu falo ali, ó, processo evolutivo, ele requer adaptação porque ele precisa de uma maturação, uma vivência, uma experiência do que vai acontecer a seguir. E são pessoas, porque geralmente a gente tem um foco muito centrado, que eu vou falar desse erro daqui a pouco, mas são várias pessoas que são agrupadas ali, né? Não é só o aluno, só o professor que participam dessa adaptação. E a gente quer que isso reflita não apenas na criança, como também em toda a comunidade escolar. Então, se a gente quer ser um transformador social, que se você é professor, você busca uma transformação. Se não, está na profissão errada, gente. Pode ir lá vender brigadeiro, que todo mundo acha doce e gostoso e vai adorar comprar de você. Mas se você quer transformar a sociedade,
você tem que ter um outro perfil aí de profissional, né. Então na educação, eu cheguei a esse escopo aí, esse conceito de o que seria uma adaptação. Esse é o primeiro erro que a gente comete, porque a gente fala sobre adaptação num modo reduzido, que é meu próximo assunto aqui, ó, o erro da redução. Na verdade, eu vou ser bem sincera com vocês, que a Jana Sincera tá com tudo, né, não tem papas na língua não. Eu até não ia fazer esse vídeo, eu decidi fazer esse vídeo porque eu tô vendo tanto lixo, gente, na internet, uns conceitos, assim, atrasados de adaptação, ou muito rasos, que eu comecei a ficar preocupada. Então eu falei: "Já vou começar", porque essa redução do que é uma adaptação escolar, e a adaptação ela vai reger o resto do ano. Então essa redução é bastante preocupante. O que que é essa redução? Que é daqui que eu parti, né, mas aí eu voltei para falar do conceito que ficaria mais, eh, interessante aí para vocês, mais compreensível, digamos assim. A gente ouve aí na internet, algumas pessoas falam que a adaptação escolar requer acolhimento, afetividade, socialização, postura do educador, e essa é uma visão muito sonhadora do que é uma adaptação, ela não é pé no chão. Porque ela é fofinha, gente. "Ai, que fofo, eu vou acolher o aluno". "Ai, eu preciso ter ali aquela afinidade, né, com a criança, preciso fazer a socialização sem saber o que é socialização, eu preciso ter uma postura de professor", mas e tudo que isso envolve? Será que a adaptação é só isso? Se for só isso, gente, eu me aposento hoje, porque não diz assim, não entra, assim, na minha cabeça que a adaptação seja uma coisa tão reduzida assim. Tão simplória para um processo tão complexo, que é uma mudança de cérebro da criança. A gente está ali colocando peças novas, fazendo novas conexões durante uma adaptação, e ela não pode ser reduzida a uma questão emocional. O emocional, ele também entra, mas ele entra como parte integrante de uma coisa maior. Por isso que eu peço para vocês, eh, tomarem muito cuidado com o que seguem, prestar muita atenção se realmente a pessoa, tem conhecimento do que ela está falando, porque às vezes dá várias voltas e não chega a lugar nenhum, né. Então quando eu falo isso daqui, umas coisas me preocupam e eu vou colocar no próximo slide, até a questão de vocabulário utilizado, né. Aqui, ó, eu coloquei aqui no próximo slide para você entender como reduz a adaptação, aquela aquele conceito que eu cheguei a partir da biologia, da adaptação sendo evolutiva, envolvendo pessoas, para que a aprendizagem aconteça numa comunidade, e trouxe essa redução ali em pozinha, olha. A adaptação requer acolhimento, afetividade, socialização e postura do educador. Isso daí, gente, é feijão com arroz, não era nem para ser falado uma coisa óbvia, né. Na verdade, ela não requer, porque requer é quando ela exige. Ela não exige, ela envolve. Então, se você fala de acolhimento, afetividade, socialização e postura, como que você não fala de envolvimento, né? Então, quando eu falo de adaptação escolar, quando eu quero que uma coisa se adapte à outra, se encaixe à outra, eu estou falando de envolvimento, essa é a palavra. E esse envolvimento, ele requer, aí sim, um ecossistema aprendiz. Aqui se aplica a palavra requer. A adaptação envolve um ecossistema aprendiz, que é o que é requerido para ela, então um está dentro do outro, entende? E a gente vai tratar aí de 4 esferas, porque o ecossistema ele é formado por esferas, que é onde os seres se adaptam dentro dela, né. A gente tem a esfera social afetiva, que é essa redução que aconteceu ali, na parte rosa, né. Essa parte social afetiva, nós vamos cuidar das relações, então a adaptação vai cuidar de relação entre, o professor e os pais, entre os pais e os coordenadores, entre a direção e o resto do corpo profissional da escola, entre as merendeiras e os professores, entre as merendeiras e as crianças, entre as crianças e o ambiente.
né? A gente também tem uma relação com o ambiente, tem que se sentir confortável, seguro, não ter aquele monte de poluição visual na sala, que às vezes a gente entra na sala e se sente até acuado, que é tanta coisa na parede, tanta informação visual que você não sabe para onde olha, né? Então isso tem que ser construído com a criança também. Então essa adaptação ela vai ocorrer em várias frentes no modo dentro aí do social afetivo, né? Esse social afetivo ele diz respeito às relações. Essa palavrinha que eu coloquei embaixo, ela vai ser muito relevante, tá? Só que eu vou explicar no final, porque que ela está embaixo e não no quadrinho. A gente tem um ecossistema espacial, porque afinal de contas nós estamos dentro de um ambiente físico chamado escola, que foi feito socialmente para aprendizagem. Então ali você tem categorias de aprendizagem. A criança vai para a sala de artes para fazer exatamente o quê? Ela vai para a biblioteca para fazer exatamente o quê? Ela vai ficar na sala de aula distribuída daquela forma com as carteiras, com qual função, né? Em que momento que ela deve ir para a quadra ou para o pátio. Então, toda essa distribuição espacial, ela também faz parte da adaptação, ela deve ser considerada, né? Por isso que eu digo que a visão aí de acolhimento, afetividade, socialização, ela está embutida em tudo isso que eu estou falando, só que é uma visão muito reduzida. Eu não sei se eu estou conseguindo chegar aí para vocês, mas eu estou tentando. E ela vai estar dentro de categorias, porque a gente tem a sala da informática, a sala da biblioteca, a sala, ou minimamente, se a sua escola for pequena, um pátio ou uma área de lazer e mais a sala de aula. Então, o que você faz em cada lugar, e a área do refeitório, né, gente? O que você faz em cada lugar é específico. São categorias que vão sendo criadas no cérebro da criança. Que, aqui eu venho para fazer isso, ali eu vou para fazer isso. Ela vai se adaptando e aprendendo. A gente tem o envolvimento funcional, nada acontece sem funcionalidade. Se não tem funcionalidade, a criança nem precisa ir para a escola, né? Então, quando eu quero criar aí um padrão. Nessa funcionalidade também vai acontecer a parte temporal, para alcançar esse padrão. A gente já tem o espacial, que é a escola, o temporal é quando acontece qual coisa. Eu posso ir para o recreio depois da aula de matemática. Ou eu chego na escola e já vou para o pátio, porque ali a gente vai fazer cantigas, né? Vai trabalhar com cantigas no coletivo. Então, vai ter padrões de acontecimento de eventos. Isso vai fazer com que flua. E daí essa adaptação ela vai envolver essa fluência de acontecimentos na escola. Né? O aluno tem que entrar nessa rotina para chegar nesse padrão. Padrão é aprendizagem, gente. Aprendizagem em alto nível, por sinal. E a gente tem a parte evolutiva. O ecossistema precisa ser evolutivo. Ele vai ser formado de símbolos e ordens. Né? Então, quando eu ouço a professora, ou quando eu vejo a professora guardando tal coisa no armário, eu tenho um padrão, mas aquela ação é um símbolo de que em breve a gente vai para o recreio. Ou, quando a professora guarda a pasta dela, quer dizer que não vai ter mais lição na lousa. Né? Então, você acaba criando alguns símbolos ali de gestos, de expressões. Quando a professora me olha assim, quando ela assopra o apito, e as ordens das coisas, né, que vão entrar um pouquinho no funcional, mas também são evolutivos, porque sem o padrão a gente não tem evolução, né? Essas palavrinhas que estão embaixo, relações, categorias, padrão, símbolos e ordens, elas vão dizer respeito aos pilares de aprendizagem da neurociência da Tracy Tokuhama Spinoza, que é uma coisa que eu trago muito, especialmente aí quando eu falo de função executiva na alfabetização, eu falo da Adele, né, que fala de função executiva, mas eu também trago para a Tracy, porque é onde a gente quer chegar. São os 5 pilares que se você não tiver, não rola aprendizagem, nem na adaptação. Então, ainda em adaptação, eu já aviso esse objetivo, que são os pilares aí da Tracy.
O próximo erro, terceiro e penúltimo nosso, é o erro de foco. O foco, gente, é adaptação da criança, tem certeza? Porque se a gente está num ecossistema, a gente tem a escola, que é o ambiente aí físico, e nessa escola a gente vai ter o aluno vai ter relação com os pais, com o professor, com a merendeira, com a diretora, né? A diretora, ela às vezes está presente na vida do aluno, às vezes não. Então, eu fiz um sociograma aqui, mais ou menos, tá? Ele poderia ser mais específico para uma escola, mas como a gente tem vários padrões de escola, hierarquia e funcionamento, eu coloquei assim. Mas, enfim, a gente tem aí itens, né? Que nem o professor com os pais, também valeria aqui um link, né? Pense nos círculos que eu coloquei. A gente tem uma série de pessoas, além dessas, a gente tem também professores eletivos, às vezes. A gente tem, às vezes, um professor só para informática. A gente tem auxiliar da escola. Então, todas essas questões estão sendo adaptadas no mesmo momento que a criança. Por quê? O aluno entra num ecossistema que já existe. Ele já está lá. Só que esse ecossistema também vai sofrer modificações para que os alunos se encaixem. Então, a partir de um novo aluno, de uma nova turma que está em adaptação, você vai ter novas aprendizagens, todas essas pessoas. A merendeira vai aprender, a diretora vai aprender, os pais vão aprender. Então, todo mundo está em processo de adaptação, porque um conhece o outro. É aquela redução da socialização. Se eu fosse reduzir, eu ia falar que tinha que ser socializado isso. Sim e não. A gente precisa socializar, mas com funcionalidade, porque é a palavra, a bola da vez aí do século XXI é funcionalidade, né, gente? Porque se você não faz uma coisa tendo uma meta, você não precisa fazer. Não é funcional, você perde tempo seu e dos outros, né? Então, essa adaptação aí vai ajudar as pessoas a se conectarem para que aquilo se torne um corpo único de ecossistema. Então, isso é adaptação. Então, o nosso erro de foco é falar que a criança precisa se adaptar à escola. Não. O ecossistema escolar precisa de uma nova adaptação, porque ele vai receber novos habitantes, né, digamos assim, e eles vão precisar ter alguns recursos, algumas relações que são necessárias aí para esse início de ano letivo, porque isso vai ditar o resto do ano. E o quarto erro é o erro da proposta. Eu até coloquei aí brincando, né, uma proposta de casamento, porque é isso. A adaptação é uma proposta de casamento. Então, assim, o que você oferece para essa pessoa? Você vai passar o ano inteiro, ali no caso do casamento, a vida inteira, né, supostamente. Mas você vai passar um período longo, que é um ano inteiro, convivendo com essas pessoas nesse ambiente. Então, como que é essa proposta, esse período de adaptação? Se eu começo com um conceito enganado, que é aquela adaptação escolar que começou errado desde o princípio. Se eu reduzo o processo, se eu falo que é acolher, é dar carinho, não que não tenha que ter, porque sempre tem aquele extremo, né, aqui no YouTube, que vai falar, mas também tem que ser legal com as crianças, tem que ser legal com as crianças, tem que dar afetividade, porque afetividade é aprendizagem, mas não só, né, gente? Não basta, porque a gente é profissional. Então, a gente não pode reduzir o processo. Você não pode deixar o seu emocional tomar conta. Você é um profissional da educação. Você tem que ser emocional, você tem que ser objetivo, você tem que ser funcional, você tem que ser toda aquela conexão necessária dentro do trabalho que você executa na sua instituição, né? E o foco não pode estar deturpado, não é a criança que tem que se adaptar, é o todo. Se tudo isso está como erro, né, se está com erro, como que a adaptação pode ser eficaz? Quer dizer, todo ano a gente brinca de se adaptar. Então, porque a adaptação é isso, porque no livro tal falou isso. Não sei se vocês têm conhecimento, mas ultimamente os livros são muito importantes, mas também são importantes os artigos, porque eles têm uma flexibilidade maior de ser publicados, né? Os livros, eles requerem investimento financeiro, um tempo muito longo para acontecer,
E às vezes o tempo que você leva para publicar um livro, aquilo já passou. Então os artigos eles estão muito em alta pela flexibilidade aí de, de acontecer até, né, de ser publicado. E isso ajuda a gente a ter novos parâmetros. Então, essa adaptação faz tempo que não deve ser desse jeito, que a gente sonha, porque a educação não é um sonho, é uma realidade, né? Então, a gente precisa ter os pés no chão e fazer uma adaptação mais decente, mais eficaz aí com as crianças. Para poder ajudar para vocês nesse período de adaptação, a gente vai ter algumas coisas com esse tema, mas principalmente você tem que ter em mente que a sua adaptação vai começar antes do ano letivo. Mesmo que você não tenha atribuição ainda, mesmo que você não tenha chegado no carnaval, porque às vezes, para algumas pessoas o ano começa depois do carnaval, a adaptação começa com uma mudança de postura também, né? Não é a postura do professor como sempre foi, é uma mudança de postura para uma nova realidade, especialmente porque a gente tem aí crianças pós-pandemia com defasagem, não apenas no Brasil, mas no mundo. Então, eu vou ter uma semana de lives do dia 9 ao dia 13 do 1, às 10h30 no meu Instagram. Vou deixar o link embaixo do vídeo no resumo, para vocês poderem clicar se vocês não me seguem, é o momento. E a gente vai ter vários vídeos no YouTube com assuntos referentes também, nos quais você pode fazer anotações, aumentar seu conhecimento, não só sobre adaptação escolar, mas sobre outros temas. Eu sei que tem adaptações específicas, aquelas de horário, que a criança fica 2 horas na escola, depois fica mais período um pouco maior. Tem outros tipos de adaptação, como esse que eu falei, de conteúdo até, mas falamos agora dessa adaptação para o início do ano letivo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até nosso próximo encontro e te vejo nas lives do Instagram. Até lá!